Minhas caríssimas amigas, meus caríssimos amigos, como estão todos? Esperamos que o Mestre Jesus esteja sempre em suas vidas, diante das lições do Evangelho, para que possamos continuar a nossa evolução espiritual. E no nosso comentário do Evangelho de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 136 do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, onde ele vai dizer uma mensagem muito interessante, que talvez sirva para a nossa vida, principalmente naquilo que estamos passando. Vivamos calmamente. Então nós vamos já citar um pequeno trechinho, uma frase bem curtinha, da primeira carta aos Tessalonicenses, do apóstolo Paulo, no seu capítulo 4, versículo 11, onde ele diz: que procureis viver sossegados. Bem curtinho, né? Que procureis viver sossegados. Será que nós vivemos sossegados mesmo? Vamos comentar um pouquinho, vamos lendo assim alguns parágrafos e vamos comentar parágrafo por parágrafo nessa mensagem que nós sempre recomendamos que você leia esse livro, que são mensagens curtas para a nossa reflexão. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Perdão. Então, as pessoas confundem muito o sossego com nada o que fazer, né? Viver de boa, como dizem, não sei se os jovens dizem isso hoje, né? Viver de boa. Mas não é bem assim. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Então aqui Emmanuel já vai nos dizendo que há pessoas em que vivem deitadas, né, agasalhadas contra o frio da dificuldade, quer dizer, não tem aparentemente dificuldades muito grandes, né, por causa da sua condição econômica, o que não tem nada de errado, mas ele está dizendo assim, mas elas estão torturadas mentalmente. Mas por que elas estão torturadas mentalmente por indefiníveis aflições? Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Então, Emmanuel aqui nos coloca uma questão muito interessante. Ele está dizendo, viver calmamente não é nós ficarmos estagnados. Pelo contrário, nós temos que correr atrás da quitação da nossa consciência. O que é a quitação da nossa consciência? Nós estamos fazendo realmente tudo aquilo que necessita para a nossa evolução espiritual, principalmente naquilo que tange nós ajudarmos as outras pessoas, tange no trabalho espiritual. E esse trabalho espiritual não quer dizer que você viva somente na tua religião, mas principalmente na tua casa espírita, mas principalmente o trabalho espiritual de ouvir as outras pessoas, de ouvir o colega de trabalho, de ouvir os parentes, ou nós simplesmente deixamos para lá, a coisa não é comigo, não estou nem aí, desde que não me incomodem, eu não incomodo as outras pessoas. Olha o que ele diz: se nós desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. E não é verdade? Hoje em dia as pessoas procuram correr atrás da saúde corporal. Exercício, academia, tipo de alimentação, alguns até exageram, né? Nós sabemos muito bem disso, né? Se esperamos a colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Quer dizer, se a gente quer uma colheita farta, a lavoura que ele diz aqui não quer dizer somente a lavoura da plantação de frutas e verduras, mas ele está dizendo a nossa lavoura de trabalho, de mudança de profissão, ou melhorarmos dentro da nossa profissão. Isso é plantarmos também, para termos uma colheita farta. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra os assédios morais, é imprevisível saibamos viver dentro de uma serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos na ordem e com o bem. Então, se nós estamos procurando melhorarmos as nossas condições espirituais, né, fortalecendo o nosso coração, como ele diz aqui, é indispensável nós fugirmos de determinados assédios que o mundo apresenta.
E quando nós falamos das assédios que o mundo apresenta, há muitos que se passam até por simples questões, né, inocentes, que não tem nada a ver. Né? Vamos pegar um exemplo bem prático. Hoje em dia, né, numa pesquisa feita por várias entidades e por várias instituições, as pessoas passam tantas horas nas redes sociais, tantas horas no celular, tantas horas vendo vídeos, e não se atém que tem muita coisa para ser feita. Não quer dizer que você não veja alguma coisa, mas que você entenda de que se você perder muito tempo nessa situação, o que você estará plantando de ajuda? O que você estará plantando para você mesmo? O que você estará plantando para a sua melhoria? Ele continua aqui falando que o progresso dos ímpios, o progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Então, quando as coisas que não começam a girar como a gente acha que deveriam ser, quando a fatalidade mental começa a nos assombrar, o que ele está falando aqui? Porque vivemos simplesmente sem fazermos nada, sem melhorarmos. Nós mesmos abrimos esta porta, que ele fala aqui, a porta do inferno, né, que é uma alegoria, para nós mesmos criamos essas situações. E quando nós criamos essas situações, obviamente, dentro da própria doutrina espírita, nós atraímos entidades, né, consciências que estão fora da sua própria realidade e já desencarnaram, a ficar do nosso lado para nos incentivarmos a fazer muito mais aquilo, né, porque eles se alimentam dessa energia negativa que nós mesmos emanamos. Aí quando as coisas começam a ficar diferentes, começam a não ser mais agradáveis, quando começam a nos perturbar muito, nós corremos atrás de alguma ajuda, né? Vamos às casas espíritas, vamos procurar um tratamento espiritual. Então ele está nos propondo, né? Olha, não fique somente no descanso dos delinquentes, porque não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho e sem problemas. Eu vou colocar aqui esse sem problemas, sem desafios, né? Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe a cada dia em favor de nós mesmos. Então, ele está trazendo esta parte do vivamos calmamente para para a nossa evolução e para os nossos embates do dia a dia. Olha o que ele está dizendo aqui, ó, né? Vamos cumprindo com valor, com boa vontade e espírito de sacrifício aquilo que nós temos que fazer. O esforço de irmos ajudar depois do nosso trabalho as outras pessoas, o esforço de procurarmos a nossa evolução espiritual através dos estudos, através do entendimento, através mesmo de você ficar em casa, em vez de ficar perdendo muito tempo vendo certas coisas que a televisão hoje nos oferece, que infelizmente não nos edifica em nada, procurarmos programas, né, palestras que nos edifiquem, que nos abram a nossa consciência, né, palestras espíritas ou independente de outro tipo, que criem em nós o senso e o crivo da razão em relação àquilo que nós estamos trabalhando. Porque o que ele fala, né? Temos que ter essas obrigações de sacrifício porque são obrigações edificantes que o mundo ele nos coloca a cada dia em favor de nós mesmos. Como é que nós vamos ter compreensão para com as outras pessoas se nós mesmos não temos compreensão para conosco mesmo? Como é que eu vou entender as outras pessoas se eu mesmo não procuro me entender? Como é que eu vou julgar aquilo que o meu irmão está falando para mim ou aconteceu, se eu mesmo sou muito benevolente para mim mesmo e não julgo mesmo as coisas erradas com uma benevolência tal que não faço com as outras pessoas. Então nós temos que começar a entender justamente esse sentido de viver calmamente. Viver calmamente não é simplesmente deitar, relaxar, passear, como diz os jovens, ir para balada e coisas assim. Isso não é viver calmamente, né? Isso é fugir das nossas obrigações. Viver calmamente é ter a mente, né? É ter o espírito ele totalmente calmo em relação àquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos trabalhando para a nossa melhoria espiritual. Isto é viver calmamente.
Então Emmanuel nos coloca essas advertências para que a gente possa melhorar. E a gente sempre pontua, o evoluir espiritualmente não é quando você deixar esse corpo físico e ir para o mundo espiritual. Se você está aqui, você já está evoluindo espiritualmente. Esta é a mensagem que temos do Evangelho do Mestre Jesus, através do Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então agora eu vou pedir para você que vai começar o trabalho de irradiação, o trabalho de passe à distância. Procure se sentar calmamente, colocar a mão no joelho, já reservar ao seu lado ou uma garrafinha de água, um copo com água, para que após o trabalho de passe você possa tomá-la. Se você reservar uma garrafa de água, vai tomando um pouco cada dia, né? Também em relação à quantidade que você coloca de água no copo. Né? E que você possa evoluir e não ficar simplesmente sossegado em você mesmo. Que Jesus nos abençoe, o meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se o Mestre nos der o aval pela nossa presença.